E aí pessoal, beleza? De volta para mais um episódio do meu canal do Santos, pré-jogo de Copa do Brasil. Muita coisa para analisar durante o jogo, mas pouca coisa para projetar antes dele, né? Até porque a maior novidade é a chegada do nosso técnico, mas temos também poucas novidades na escalação que vai a campo hoje. Talvez uma mudança apenas na lateral direita, a entrada da Aderlan. E até aqui, normal. Acho mais do que justo o Kleber Xavier ainda não entrar com os dois pés no peito. Acho inteligente da parte dele e aproveito aqui para deixar um recado, né? Para aqueles que estão em redes sociais, principalmente, falando que como é que ele pode repetir o time que perdeu para o Bragantino, aquele time é uma droga, tem que tirar o Schmidt, tem que tirar o Pituca, tem que tirar o Guilherme. Isso é o que o Paulo Turra faria. Então, se vocês estão cobrando essa postura do Kleber Xavier, cobrem o ônus e o bônus dessa situação. Quando o Paulo Turra chegou, ele chegou com os dois pés no peito e deu no que deu. Durou 10 jogos. Então, acho que assim, para momento, se é frustrante por um lado a gente ter o mesmo time e você esperar que o resultado seja o mesmo do que aconteceu com o Bragantino, a gente tem alguns atenuantes nessa tarde que podem favorecer o Santos e que podem nos ajudar. O primeiro, óbvio, é quando a gente tem a chegada de um novo técnico, em geral, o clube ganha um up de ânimo. É aquela esperança de sairmos do lugar que estamos para irmos para um lugar melhor. Então, nesse aspecto, a chegada do Kleber Xavier, esses dois treinos, ele chegar um pouco mais manso, não mexer tanto nas estruturas de liderança do elenco, porque você pode não gostar do Gil, do Schmidt, do Pituca e do Guilherme. Você pode querer os 4 fora. Mas você não pode esquecer que esses caras também são líderes internos dentro do elenco. Se são bons líderes, maus líderes, se são panelas ou não, nesse momento isso não importa. Porque se o Kleber Xavier entra no meio desses caras, ele vai perder o grupo. E agora a gente não pode perder o grupo. A gente tem que estar com o pessoal comprando todo mundo a mesma ideia. E a única ideia que tem que ser comprada é tirar o Santos da situação que ele está. Não estamos na Copa do Brasil em crise, porque a gente vai fazer o primeiro jogo, mas a gente tem que sim fazer um bom jogo hoje, mostrar muito mais do que uma escalação melhor, uma postura melhor. Se o Santos hoje ganha de uns 3-0, criando chance, com possibilidade de ganhar demais e se entregando em campo, essa mensagem é mais importante do que uma mudança na escalação. E esse que eu acho o ponto principal dessa história. A postura precisa mudar. Mesmo que seja só para esse jogo. A mensagem que esse time vai entregar para a torcida hoje na Vila Belmiro precisa ser positiva. E para ser positiva, ela precisa vir com uma vitória e com um bom desempenho. Não vou cobrar aqui melhorias táticas, grandes mudanças, uma revolução, porque não dá tempo. Não dá tempo, inclusive, para o jogo do Grêmio. Mas eu acho que dá para esperar uma postura melhor. Dá para esperar uma entrega diferente dentro de campo contra um adversário, que é um outro ponto, que é um atenuante, que é da Série B. Não só a gente conhece esses caras bem, como a gente sabe que o nível dos times da Série B é mais baixo. Isso não pode, em maneira nenhuma, virar um conforto para esses jogadores do time de hoje. Só porque os caras enfrentaram eles lá atrás, a gente já sabe que a gente vai sair daqui com resultado. Não pode acontecer isso. Por isso, tão importante a mudança de postura. O time vai variar muito pouco, tá? O time vai com a mesma escalação do último jogo. Brazão, Aderlan, que é a novidade na lateral direita, no lugar do Luizão, que na minha opinião não foi mal, mas acho que se tem o Aderlan, põe para jogar e vê o que acontece. Contra um adversário de um nível técnico mais baixo, que vai se defender muito mais do que atacar, acho que pode ser uma boa chance para ele também ganhar uns minutos ali, rodar, sentir como é que voltou da lesão. Depois você tem o Gil, o Zé Ivaldo e o Escobar completando a linha defensiva, Schmidt, Pituca e Roleiser no meio campo, Guilherme, Verón e Tiquinho Soares. Se a escalação em si não vai brilhar os olhos de ninguém, o ponto que eu acho importante a gente ter em conta é como que o Kleber Xavier
e tá difícil não falar Kleber Machado, Professor Xavier, Kleber Pereira, tá difícil, vai demorar para me acostumar. O Kleber Xavier vai ter que mostrar um pouco das qualidades dele como técnico nas substituições. O que eu quero dizer com isso? Se o Santos, por exemplo, sai ganhando o primeiro tempo de 1-0, o jogo está a favor do Santos, eu gostaria que ele viesse numa proposta de substituição com um menino da base, com o David Washington, com o Ian no meio campo, e não, por exemplo, com o Rincon, que é uma mudança que geralmente acontece bastante. Entra ali o Rincon no lugar do Pituca, dá uma defendida, ou então tira o Verón e faz uma trinca de mãos. Eu não gostaria de ver isso. Eu gostaria de ver os meninos poderem entrar com um jogo favorável. Eu gostaria de ver no banco de reservas os meninos do Sub-20, o Matheus Xavier, o Luca Meirelles poderia ter chance nesse jogo também. O Souza ainda não está pronto. Até ganho de tempo para o Sherman nessa nova fase, ele ganhar um pouco mais de ar, respirar um pouco melhor. Então, assim, essa é a minha expectativa, que na substituição o Kleber Xavier seja diferente dos seus antecessores. E claro que o resultado ao final do jogo seja positivo para o Santos. E aí não é nenhuma questão de tem que ser 8-0. Eu acho que tem que construir uma vantagem suficiente para não passar aperto depois, no jogo de volta, lá em Alagoas. Então, sei lá, um 2-0, um 3-0 seria maravilhoso. O Santos tem time para ganhar, mesmo nesse momento ruim, do CRB dentro de casa. Não pode abaixar a cabeça e não pode abraçar a crise nesse momento. É um jogo de virada de chave. É um jogo em que a gente foca na postura do time para poder ganhar o próximo jogo contra o Grêmio, que é fora de casa, é outro patamar de disputa, é outra situação. Ali a gente vai ter provavelmente mais 2 dias de treino aí, em que o Kleber Xavier vá poder talvez esboçar o que ele falou na coletiva, de que por um jogo em casa a ideia é pressionar mais, por um jogo fora é ser um pouco mais reativo, um pouco mais precavido e tentar beliscar um ponto, tentar uma vitória num contra-ataque, numa bola de velocidade de transição. Ali é uma outra análise. Para hoje, a análise de postura dentro de campo e organização é suficiente, porque o adversário é um pouco mais limitado tecnicamente e há a possibilidade do Santos fazer um jogo mais tranquilo. Cabe ao Santos fazer essa situação acontecer. Se entrar com a mesma tiriça de sempre, aí vai levar na cabeça mesmo contra o CRB. Outro ponto. Provavelmente a galera vai um pouco mais devagar na Vila com os titulares. De novo, se a postura for boa, o time não vai sofrer. Mas eu acho que se o primeiro tempo, até mesmo se o primeiro tempo do Guilherme, ele vai lá e faz 3 gols no primeiro tempo, eu tiraria ele no intervalo. Mantém ele com essa parte positiva feita e preserva o cara. Eu acho que tem uma questão que me soou muito interessante na coletiva do Kleber, que ele parece ser um cara que se preocupa também com o ser humano, não só com o atleta. E isso é importante, porque tem já a informação de que o Guilherme está até procurando apoio fora do Santos, né? Então, assim, o cara tá sentindo, o cara não tá sendo perninha porque ele quer, né? Tem um pouco de marra ali? Tem, mas eu acho que o cara é consciente também de que ele precisa fazer mais. E para fazer mais, ele precisa entregar mais dentro de campo e reverter essa situação negativa que está acontecendo. Preservar os caras que são líderes desse grupo é importante. Não porque eles precisam ser titulares sempre, mas porque esses caras bem, que é o que a gente sempre espera, podem ajudar. Então, o Kleber tem algumas missões no jogo de hoje. Espero que a postura seja diferente, espero que o time consiga o resultado positivo para sair desse lamaçal que se encontra e espero que o episódio 200, que é o próximo episódio do meu canal do Santos, seja de um pós-jogo positivo, feliz, em que a gente possa comemorar uma boa vantagem feita, uma boa apresentação, em que a gente venha aqui projetar o jogo do Grêmio com uma aspiração um pouco melhor, para a gente ser um pouco mais positivo nesse aspecto. Tô de volta no pós-jogo, peço para você, por favor, dar like nesse vídeo, se inscrever no canal e também comentar qual que é a tua expectativa para o jogo. Me ajuda demais quando você faz uma dessas 3 coisas, não precisa nem ser as 3, pode ser uma só delas que já me ajuda. E eu tô de volta no próximo episódio, episódio 200 do meu canal do Santos. Beleza? Um abraço, tchau!